Olá, seja bem-vindo novamente ao curso Colportor em Treino. Nós estamos na aula 7, a aula do porta a porta, como sendo a base de toda a colportagem. Meu nome é Gabriel Ferreira, colportor credenciado da Associação Paulista Sudoeste, e vamos comigo para mais essa aula. Colportor em Treino. Conheça o chamado de Deus para você. Eu espero que até aqui você tenha conseguido acompanhar e esteja gostando deste curso que nós preparamos para você. Mas essa aula, a aula 7, ela é extremamente importante, porque nós iremos falar a respeito de algo especial. Para mim, a área mais difícil, porém a mais recompensadora em termos espirituais, que é o porta a porta. E eu coloquei aqui como sendo a base da nossa colportagem, a base do nosso aprendizado, porque é no porta a porta que você aprende tudo o que você necessita para ser um vitorioso na vida e principalmente no ministério. A colportagem, ela depende do porta a porta. Hoje nós temos vários segmentos, como você está vendo neste curso, mas o colportor que não passou ou não passa pelo porta a porta, infelizmente fica uma lacuna na sua vida profissional, na sua vida ministerial. Eu te falo porque eu fui do porta a porta. E quando eu cheguei nos céus, à época do pastor Samuel Bento, departamental, eu já havia sido palestrante, viajado o Brasil, rodado mais de 10 estados ministrando palestras na área da educação, de cursos, enfim. E o pastor me pegou e falou assim: meu amigo, você vai para o porta a porta. Então eu vivi essa experiência durante 2 campanhas e foi extremamente necessário para mim. O porta a porta é a base, é onde você perde a sua timidez, o seu medo, as suas dúvidas, é onde você vê a ação dos anjos na sua vida. Nós aqui na Colportagem temos até uma tradição, a tradição de confiar na oferta do anjo. O que é a oferta do anjo? É quando você passa o dia inteiro de porta em porta, dando ofertas e às vezes não vende nada. Aí a última que você vai fazer, você fala, essa é a oferta do anjo. E posso te falar, na minha experiência, em mais de 90 casos, na oferta do anjo sempre vende e muitas vezes compensa o dia inteiro. Por quê? Porque Deus está nos provando nesse ministério, nos testando, criando resiliência, resistência, e o porta a porta serve para isso. É muito importante você passar por isso. Então, quer seja você estudante ou esteja pensando em colportar na área efetiva, passe pelo porta a porta. Entre numa campanha, viva uma campanha, sinta a intensidade do que é a colportagem raiz, como o nosso pastor aqui gosta de mencionar. Sinta essa colportagem raiz, assim como os pioneiros também viveram. Deixa eu te apresentar mais algumas coisas aqui. Quando você vem para a colportagem de porta a porta, você se torna um parceiro dos céus. Então os céus vai te amparar na campanha de colportagem, você não vai estar sozinho, ok? O que vai acontecer? Você geralmente ingressa em uma campanha de colportagem e lá você receberá a assistência do líder, nós já falamos isso nas outras aulas, mas você receberá assistência do líder ou da líder que vai ensiná-lo a dar as ofertas de casa em casa, você vai receber o treinamento, você terá o cursão de colportagem que será realizado antes de você ir à campanha, enfim, você tem a estrutura para aprender a trabalhar no porta a porta. Os céus te ampara, ele te dá o material necessário, te dá o treinamento, como eu já mencionei, todas as ferramentas necessárias para que você desenvolva esse ministério. Mas no frigir dos ovos, ou seja, no final das contas, o que vai mandar mesmo, além da liderança e do treinamento, é a sua fé. Se você decidir se dedicar, se você decidir vencer os seus medos, se você decidir conquistar algo que você nunca conquistou antes, é necessário que você tenha fé e você será abençoado nesse ministério. Posso te contar um outro segredo? Gente,
quando eu comecei a trabalhar de porta a porta, por muitos dias eu chorava antes de ir para o campo. Chorava, porque era difícil para mim bater de casa em casa, entrar na casa das pessoas, sabe? Era complicado para mim, até porque eu já tinha sido palestrante anteriormente. Mas eu não desisti. Comportei 2 campanhas, Deus me abençoou, nada faltou para mim ou para minha família, debaixo ali do sol quente às vezes, caminhando bastante, mas eu fui muito abençoado e foi no porta a porta que eu tive as maiores experiências espirituais da comportagem que eu carrego até hoje. Então, é liderança, é treinamento, é campanha, é céus, é suporte, é apoio, mas é a sua fé também. É o quanto você vai se dedicar a esse ministério. E basicamente, você vai trocar qualquer outra coisa da sua vida naquele momento pelo seu grande companheiro que vai te auxiliar, te acompanhar em cada oferta, o seu prospecto. O prospecto é a vida do comportor durante o período que ele está na campanha. Ele não vai conseguir fazer nada sem o prospecto. Esse aqui vai ser o seu companheiro. Você vai almoçar com ele, vai jantar com ele, vai dormir com ele ao lado e ele vai te auxiliar a alcançar as suas metas, os seus objetivos financeiros, espirituais e de salvação. Esse daqui vai ser o seu maior auxílio no campo. Geralmente o seu líder vai te dar um prospecto, 1 ou 2 coleções, após todo o treinamento, uma assistência e você vai estar indo para o campo. Não tem muito o que falar, tá, pessoal? É isso mesmo. Viva essa experiência, esteja ali na casa da campanha com outros comportores, comportoras, viva esse momento. Eu tenho certeza que você vai relembrar no futuro com muito carinho desse período que você passou lá. Eu queria, para a gente concluir, ler alguns trechos do Espírito de Profecia e da Bíblia para você, para te fortalecer a continuar nesse propósito de ir para o campo, de não desanimar, de ir comportar sim nas suas férias. Já falei lá em casa que os meus filhinhos, vou acompanhá-los na comportagem a partir dos 14 anos. Faltam 2 aninhos para o meu mais velho iniciar. Prospecto na mão. Vai lá para o campo, vou com ele, vou auxiliá-lo, vou auxiliar o líder, porque eu quero que ele viva e veja e sinta a presença dos anjos ao seu lado, ao seu redor. Então me permita agora ler algumas lindas promessas de Deus do comportor evangelista, do trono de Deus para a pena de Ellen White, para você que está comportando hoje no século 21. Acompanhe comigo que lindas promessas de Deus. Que o Senhor mova muitos de nossos jovens para que entrem no campo da comportagem como comportores. Anjos acompanharão e prepararão o caminho. Fazei o melhor possível por colocá-los no maior número de lares, falando dos livros. Pensai em quão grande trabalho pode ser feito pela circulação destes livros. A luz que o Senhor disse deveria ser-lhe dada, sob a guia divina, ide avante na obra e esperai auxílio do Senhor. O Espírito Santo vos auxiliará. Os anjos do céu vos acompanharão, preparando o caminho. O Senhor chama nossos jovens para trabalharem como comportores e evangelistas, para que façam de casa em casa, porta a porta, a obra que nos lugares que até agora não ouviram a verdade. Os que saírem para a obra, sob a orientação de Deus, serão maravilhosamente abençoados. Os que nesta vida fazem o melhor que podem, serão capacitados para a vida futura e imortal. Você ouviu a promessa do livro Comportor Evangelista? Você não se sente movido a viver isto? Quantos jovens eu vi dizer que não tinham vida espiritual mais, mesmo dentro da igreja, que não sentiam a presença de Deus, a presença dos anjos, e que foram comportar de porta a porta, e as suas vidas mudaram. Muitos nunca mais conseguiram abandonar o ministério. Outros reavivaram a sua fé, e alguns, pela primeira vez, sentiram verdadeiramente a religião prática em suas vidas. A comportagem, jovem, te proporciona isso.
você recebeu um chamado. Você que está assistindo esse vídeo, você não recebeu esse vídeo à toa, não. Você recebeu porque você está sendo chamado. Saiba disso. E junto comigo, junto com todos os céus, juntos com os pastores, os outros comportadores, com quem você for comportar, com o seu líder, com os seus colegas, não importa, junto conosco, com os comportores, você também vai cumprir a palavra de Cristo que eu vou ler agora. Está aqui, ó, em Mateus capítulo 28, verso 19, a primeira parte. Ide, portanto, você fará parte do ide de Cristo. Você estará saindo um pouco da sua vida e vivendo a vida de Deus, os planos de Deus, os milagres de Deus para você. Então aceite esse chamado. Não deixa ninguém menosprezar a comportagem, não. Ela é obra de Deus para a sua vida e vai te ensinar muita coisa para um futuro brilhante de sucesso. E para a gente concluir, eu gostaria agora de te contar um testemunho. Um testemunho que aconteceu comigo a respeito do porta a porta. Eu já era um comportor licenciado, efetivo, batendo as minhas cotas, indo muito bem na área de palestras com igrejas evangélicas. Fazia também nosso amiguinho, Vida e Saúde, estava bem, estava indo muito bem. Mas um mês eu me senti desafiado, não sei se foi tocado pelo Espírito Santo, não sei o que aconteceu, mas eu senti que precisava viver novamente a experiência do porta a porta. Era como se eu tivesse conquistado já muito na comportagem e tinha deixado um pouco de lado a raiz, o início, o começo. E eu me desafiei naquele mês, irmãos. Eu orei e falei com Deus, Senhor, esse mês eu vou trabalhar de porta a porta. Mostra para mim realmente que a comportagem é a tua obra e dá aquilo que eu preciso, aquilo que eu consigo com as igrejas, com as revistas, me dá no porta a porta esse mês. Eu fiz um teste, um voto com Deus e fui para o porta a porta, irmãos. Na primeira casa, vendiam Vida de Jesus. Era um casal de uma igreja evangélica que vendiam perfumes. Fui lá e vendi. Aí bati na segunda casa, entrei. Rapidamente, gente, na sala aglomeraram mais ou menos umas 13, 14 pessoas. Eram 3 enfermeiras, irmãs, que moravam junto com os pais. A casa era muito grande. E a família parou para ouvir a minha oferta. Eu peguei o prospecto, voltando como no início da minha comportagem, e dei a oferta dos materiais de saúde. Elas estavam encantadas, apaixonadas. Apresentei os livros e pensei, uau, eu tenho certeza que eu vou vender uma coleção aqui, porque a família vai se unir e pelo menos uma coleção eles vão comprar. E assim eu terminei, concluí a minha oferta, e quando eu fui falando dos preços, né, eles foram saindo, até que ficou somente uma irmã, uma enfermeira, uma senhora, e ela também não comprou. Eu saí daquela casa um pouco chateado, eu falei, poxa, eu fui na casa anterior, pessoas tinham menos condições, era apenas um casal, mas compraram. E nessa casa que eu achei que eu fosse vender bem, não compraram. Mas tudo bem, fui à casa ao lado, era uma chácara, consegui entrar, e enquanto eu estava dando a oferta, eu ouvi pelo muro da chácara, moço, moço, moço dos livros. E aí a dona da casa, chamava Luciana, da chácara, ela disse assim, viu, estão chamando você aí pelo muro. E eu corri ver se estava acontecendo alguma coisa, e era aquela senhora enfermeira que tinha ficado no final ouvindo a minha oferta. Ela virou para mim e falou assim, eu preciso falar com você urgentemente. Eu falei, ok, saí da casa, da chácara onde eu estava, falei, ó, já volto. Fui até o portão da casa dela e ela disse assim, moço, pelo amor de Deus, sabe aquele livro que você estava mostrando? E à época, irmãos, era o Poder Medicinal dos Alimentos e acompanhava o Grande Conflito. Ela falou, sabe aquele livro que você me mostrou no final? Eu falei, sim. Ela falou assim, eu preciso comprar aquele livro. Eu falei, por quê? Ela falou, você não está ouvindo? Você não está ouvindo? Eu falei, ouvindo o quê? Eu não estou ouvindo nada. Ela virou e falou assim, mas como que você não está ouvindo? Olha, ouve. Eu falei, eu não estou ouvindo nada. Ela falou, moço, a partir do momento que você pisou com os pés para fora do meu portão, uma voz está falando na minha cabeça que eu preciso adquirir aqueles livros, que é a única maneira de eu ter paz na minha vida. Naquele momento, irmãos, eu fiquei espantado. Foi o que eu tinha pedido a Deus. Eu pedi que ele se mostrasse na comportagem. E aquela moça comprou o livro.
E quando nós finalizamos a venda, ela olhou para o lado e falou assim, ai, parou. Eu não tenho como explicar de uma forma racional o que aconteceu, mas eu tenho certeza que os anjos estavam falando à mente daquela mulher, que ela precisava daquele livro, especialmente O Grande Conflito, para ela poder ter paz na vida dela. Daquele dia em diante, irmãos, eu nunca mais duvidei de Deus na comportagem, nunca mais duvidei da comportagem. Fui na próxima casa, vendi, e fui na outra, vendi, foi um mês maravilhoso. E Deus me deu a minha cota no porta a porta. Depois eu retornei para a área de igrejas. Mas eu estou testemunhando para você, porque o porta a porta é um ministério, na minha opinião, um segmento mais maravilhoso que a comportagem tem a oferecer. Portanto, viva esse ministério. Cumpra o ID de Jesus. E grandes bênçãos estão preparadas para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vou estar orando pela sua vida, pela sua decisão. E creio que desde já Deus está tocando o seu coração. Te vejo na próxima aula. Um grande abraço, fique com Deus.